Olá, o Balcão Automotivo apresenta mais um conteúdo de extrema relevância para o setor e para o futuro das nossas cidades. Hoje a gente vai conversar com o Eduardo Siqueira, que é gerente de projetos para a América Latina da C40 Cities. Né? A C40, junto com o ICCT, o Conselho Internacional de Transporte Limpo, forma a parceria Zebra, que lidera importantes iniciativas para acelerar a transição energética no transporte coletivo urbano. Né? Eles são os responsáveis pelo estudo sobre a eletrificação da frota de ônibus em São Paulo, tema central da nossa conversa. Eduardo, bom falar contigo, obrigado por aceitar o nosso convite, né? E antes de a gente começar, aquele recado importante, se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe essa nossa transmissão, né, com quem se interessa por inovação e mobilidade sustentável. Eduardo, faça a sua consideração inicial, por favor, meu amigo. Muito obrigado, Silvio, pessoal aí que está nos assistindo. Para mim é um prazer aqui estar falando um pouco sobre esse importante tema para os ouvintes aí do Balcão Automotivo, em nome do programa Zebra, né, uma aliança coliderada pela C40 e pelo ICCT. Eu venho aqui trazer alguns tópicos sobre eletrificação no transporte coletivo. Muito bom, Eduardo. Então vamos lá, vamos começar aqui. A gente tem uma pautinha e a gente vai tocar, né? Então, para a gente começar, eu queria que você falasse para a gente, né, o papel das cidades brasileiras aí na aceleração da transição para frotas de ônibus elétricos, né? E como a experiência de São Paulo pode servir de referência para outras capitais e municípios menores, né? A gente sabe que as cidades são protagonistas, né, na implementação de políticas públicas e voltadas à mobilidade urbana. E só passando dados aqui, 13 mil ônibus, né, em circulação em São Paulo e 789 elétricos. É isso, né? Exatamente, Silvio. Bom, o papel das cidades ele é fundamental nessa questão de eletromobilidade e do transporte coletivo em geral, né? Numa responsabilidade a nível municipal, onde a gente precisa garantir essa prestação de serviços de forma adequada para os clientes, né? Para os usuários. As maiores iniciativas aqui no Brasil de eletromobilidade, então de implementação de frotas de ônibus elétricos no transporte coletivo, elas partem a nível municipal, ou seja, são iniciativas de cidades específicas, uma delas que vem liderando aí, como você comentou, é São Paulo, e isso, bom, é fundamental, né? A gente vê outros países com políticas nacionais um pouco mais consolidadas, e eu acredito que o Brasil vai caminhar para isso, mas até o Brasil não chegar lá, eu acho que as cidades vêm impulsionando, isso é muito interessante. A gente teve no último PAC, como solicitação de recursos para ônibus elétricos, o projeto de 56 cidades no Brasil, Silvio. Então a gente já vê um caminhar dessas cidades para a eletromobilidade. E o caso de São Paulo, eu vejo ele como um bom exemplo e muito importante em vários aspectos. São Paulo já é a terceira frota na América Latina com maior número de ônibus elétricos, então a gente já está nesse marco que você comentou os números. Ela é a maior do Brasil e ela vem num avanço crescente, até mais ou menos 2 anos, 1 ano e meio atrás, haviam 18 ônibus elétricos em São Paulo. Hoje em dia, contando os trólebus, a gente já chega aí a 700, quase 800. Então, acho que o papel das cidades ele é primordial, Silvio, nessa questão da eletromobilidade. Uhum. O Eduardo, a gente sabe que seria muito bom, né, se as cidades, os estados conseguissem já fazer essa substituição, né, de uma forma gradativa, acelerar esse processo, né? Mas a gente esbarra aí em alguns entraves. Então, a gente tem a questão técnica, financeira, regulatória, né, enfrentada pelas cidades na adoção, né, dos ônibus elétricos. Agora, eu queria saber de que forma a parceria, né, Zebra e o Ministério das Cidades, eles podem apoiar, né, os gestores públicos nesse processo. Porque a gente sabe que a eletrificação da frota não depende apenas da vontade política, né? Ela tem todo questões como custo inicial elevado, ausência da infraestrutura de recarga, entre outros aspectos, né? Perfeito. Silvio, eu sempre falo assim que um projeto dessa magnitude ele envolve desafios, né? Como você bem comentou, São Paulo tem 13 mil ônibus elétricos, então
eletrificar uma frota com 13 mil ônibus elétricos, a própria substituição para diesel, para outras tecnologias, seria um desafio. Então, quando a gente fala de um projeto de eletromobilidade que envolve novos atores, ele envolve também uma mudança de paradigma. Então, antigamente a gente realizava o abastecimento do veículo a diesel ali na garagem, num ponto, agora a gente tem que repensar em toda a questão de infraestrutura, de recarga. Então, ele acaba trazendo uma complexidade, mas é uma complexidade que, com uma estruturação de um projeto adequado, um planejamento bem estruturado, ele é facilmente perpassado. Eu sempre toco nesse ponto de fortalecer as capacidades técnicas e institucionais das cidades. Eu acho que isso é primordial para qualquer projeto de mobilidade urbana, na verdade, e se a gente for pensar em várias outras áreas. Mas especificamente da eletromobilidade, nós como Aliança Zebra e essa parceria que a gente tem com o Ministério das Cidades e também a Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos, a gente vem justamente capacitando essas cidades que solicitaram recursos dentro do PAC para renovação de frotas elétricas, para, enfim, escutando o que elas necessitam. Então, algumas cidades já têm um edital um pouco melhor estruturado, outras ainda foi um primeiro contato com a eletromobilidade, então a gente está conversando desde o que é um ônibus elétrico, como realizar uma recarga, quais as diferenças entre os ônibus elétricos, como realizar um planejamento operacional, quais são os atores que devem ser envolvidos. Então, a gente já falou um pouco assim de envolver desde o início do projeto a concessionária de energia, muito importante para garantir o fornecimento, fazer um estudo detalhado sobre a questão de recarga, distribuição da rede de energia, como vai ficar o planejamento operacional, fazer análise de viabilidade econômico-financeira das diferentes opções, para, enfim, estruturar o edital e garantir que esses entraves, esses desafios que você comentou, sejam atenuados. A gente vê alguns também ali do ponto de vista financeiro, então você mencionou a questão do custo de CAPEX maior que o veículo a diesel, e apesar da gente ver às vezes aí de 2 a 3 vezes o custo de aquisição de um veículo elétrico mais caro que um equivalente a diesel, a gente sabe que o custo de operação, ele tende a ser 50 a 60% mais econômico. E o transporte coletivo a gente adquire o veículo e a gente tem mais ou menos aí 15 anos para um veículo elétrico de operação. Então esse custo de operação ao longo do tempo, ele vai sobressair o custo de aquisição. Então, aí a gente tem um turnover, né? Então, o veículo acaba se pagando e gerando economia para o sistema, né? Dentro, então, dessa nossa aliança, a gente vem debatendo com as cidades e os gestores públicos, secretários e prefeitos, todos esses entraves e como superá-los, né? Muito bom. Agora, relacionado a essa questão climática, né? A gente, principalmente no momento que a gente ouve as empresas falarem muito em ESG, né? Uhum. E isso é cada vez mais necessário. Então, a gente sabe que a eletrificação tem toda essa questão de poluição a menor, né? Tem toda essa questão que leva em conta essa questão. Então, queria saber como a eletrificação, né, do transporte coletivo pode contribuir diretamente para a melhoria da qualidade do ar, né, e da saúde pública, para o cumprimento, né, das metas climáticas do país. A gente sabe que as emissões do setor de transporte afetam diretamente a saúde da população, né? E isso é um custo alto para o governo, né, na saúde pública. Então, eu acho que é um investimento que é feito aqui, mas que pode ter um retorno ali, né? Então, mais ou menos como você dilui, né? Mais ou menos como você disse na outra resposta. Concordo plenamente com você, Silvio. Eu acho que, do ponto de vista de organização internacional do terceiro setor, esse é o que nos motiva, né? O ponto de vista ambiental. A gente sempre acaba entrando em outras questões mais técnicas, financeiras, mas de onde surgiu essa questão de renovação de frota e a gente trabalhar é justamente a questão climática, atingimentos de metas e acordos de clima, principalmente quando a gente fala de transporte coletivo relacionados à qualidade do ar em ambientes urbanos. Então, a gente está falando aí de poluentes locais, né? E eu sempre trago, por exemplo, um exemplo do material particulado. Quando a gente olha um veículo a diesel, um ônibus a diesel, um ônibus elétrico,
O ônibus elétrico ele não tem emissões de escapamento de poluentes locais e de gases de efeito estufa. Os poluentes locais, como você bem comentou, eles estão diretamente associados a doenças cardiovasculares e respiratórias. Tem um dado da OMS que ele é global e ele não é específico para a questão do transporte, mas onde o transporte é um dos principais contribuintes, que ao todo a gente tem 7 milhões de mortes no mundo pela questão da poluição local. Isso, obviamente, além de toda a perda humana que a gente tem das pessoas, tem toda uma questão de custos associados, e não só a mortes, mas também internações cardiovasculares e respiratórias. Quando a gente tem essa melhoria da qualidade do ar, isso traz inúmeros benefícios, tanto para a qualidade de vida, quanto benefícios econômicos e financeiros para o gestor público, né? Eu sempre faço um paralelo, assim, quando você caminha e está fazendo um passeio para um local, um corredor de ônibus totalmente a diesel, com uma frequência de veículos, aquela emissão, você sente um calor, você sente uma dificuldade de respirar, o exercício ou a caminhada não vai ser a mesma coisa. Agora, quando você caminha num parque, num ambiente um pouco mais afastado da poluição, então aí vamos botar, zerar as emissões desse corredor, com certeza você vai se sentir melhor. Então, quando a gente expande isso para as cidades, para as frotas de transporte coletivo, é um ganho muito significativo, né, Silvio? E eu acho que é um dos principais pontos, essa questão da melhoria da qualidade do ar e a redução dos gases de efeito estufa. Acho que não tem como a gente fugir disso. Muito bom, muito bom. É o que você falou, né? Você vai em parques, assim, é muito melhor a respiração. Acho que o exercício funciona muito melhor do que você fazer no meio da cidade, né? Junto com os ônibus. Acho que é importante se movimentar, mas se você tiver essa possibilidade de ir para um parque, né? De buscar uma arborização, né? Acho que fica bacana. É. A gente passou aqui mais ou menos da metade da nossa entrevista, né? A gente espera, sinceramente, que você esteja curtindo, né? Você que está nos assistindo o conteúdo, então reforço o convite, se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta aqui embaixo, compartilha com sua rede, né? Isso ajuda demais a levar esse debate, né, para mais gente. A gente está conversando com o Eduardo Siqueira, que é gerente de projetos para a América Latina da C40 Cities. Então, vamos lá, continuando aqui, Eduardo, basicamente eu queria saber de você sobre estudo, né? Vamos falar sobre estudo agora que foi apresentado. Então, queria saber sobre os aprendizados, né, que o estudo trouxe, importantes, quais foram os maiores desafios enfrentados, né, na prática, que tipo de soluções se, né, foram descobertas, né, algumas soluções inovadoras foram adotadas, né? É importante frisar que relatórios sempre são ricos, né, em dados. É importante você baliza uma política pública, né? E é sempre importante essa divulgação para a sociedade. Perfeito, Silvio. A gente quis trazer um pouco nesse estudo, né, que está disponível na nossa plataforma eBus Radar. Você pode deixar o link para os nossos ouvintes aí. Um pouco do histórico de como foi feito e como São Paulo vem superando desafios e justamente sendo a terceira maior frota da América Latina em termos de ônibus elétricos. E, enfim, a gente aqui na América Latina acaba ficando um pouco atrás da China, né, que tem uma frota gigantesca, e depois da Índia, mas a gente está despontando vários outros países aí nessa questão da eletromobilidade. Então a gente quis trazer um compilado de artigos, estudos, então a gente vai desde a parte financeira até a parte um pouco mais técnica de planejamento e no final dar algumas recomendações técnicas para gestores que querem seguir nessa questão da eletromobilidade. Então, a gente tem ali uma parte específica sobre avaliação de consumo energético, alguns testes que os nossos parceiros do ICCT realizaram junto com a SP Trans. A gente tem uma entrevista com o secretário da Fazenda, o Luiz Arellano, sobre o modelo de subvenção parcial, que é um modelo que vem apresentando benefícios para a cidade de São Paulo nessa questão de implementação de frotas elétricas.
E a gente pensou como um público-alvo justamente, bom, qualquer pessoa que esteja interessada em eletromobilidade, é uma leitura muito interessante, mas também gestores públicos, principalmente dessas cidades que a gente vem capacitando em parceria com o Ministério das Cidades. Então, no evento que a gente fez aí, que a gente vai falar um pouco depois da Latam Mobility, a gente disponibilizou essa publicação para todos os gestores que estavam lá presentes de mais de 15 cidades aqui no Brasil. Ô, Eduardo, então vamos lá. A gente está entrando aqui na reta final. Uhum, Depois eu quero ver também, porque assim, a gente está falando de frota, né? Basicamente de ônibus, de veículos pesados. Depois quero saber sua opinião sobre a frota leve, né? Sobre essa questão aí. A gente depois no final a gente fala sobre isso. Mas considerando uhum. esse avanço da eletromobilidade, né, queria saber as estratégias que devem ser adotadas pelos governos locais para, né, que possa permitir o financiamento, capacitação técnica, que é importante, e a infraestrutura necessária da expansão das frotas elétricas, né? Porque é importante, né? Porque sem planejamento estratégico e apoio financeiro, eu acho que alguns municípios eles podem ficar fora dessa renovação, né? Então, queria saber se está sendo pensado alguma coisa assim nesse sentido. Claro, eu acho que é muito. Eu trago um pouco o exemplo de São Paulo nessa questão, né? Eu acho que ter metas é algo que dá um protagonismo para as cidades e para os governos municipais. Então, São Paulo, no caso, teve a lei do clima, né? Que trouxe um pouco da questão de um cronograma de redução de emissões para os contratos de concessão. Algumas outras cidades que possuem planos climáticos, plano clima, dependendo da cidade, também elas atrelam essa questão de metas do transporte coletivo e reduções de emissões. Então, a eletromobilidade aí tem um papel fundamental. E outra questão que eu vejo assim que para os gestores e cidades seguirem avançando nesse tema é justamente o que eu comentei antes de capacitação. Então, é importante entender o que é essa nova tecnologia, entender quais são os atores desse sistema, entender como estruturar um projeto desde o início, realizar um planejamento adequado. E quando o desafio da cidade ela vai depender um pouco do contexto no local. Então, algumas cidades têm um desafio energético um pouco maior, algumas têm um desafio financeiro um pouco maior. Acho que é importante esse diagnóstico inicial para depois poder atuar na solução daquele desafio e até trazer como uma oportunidade. E trazendo aí de novo, o caso de São Paulo e, na verdade, de outras cidades também. A gente falou um pouco antes da questão do CAPEX, né, de ele ser um pouco mais alto, mas a gente vê o interesse de financiamento de bancos multilaterais de desenvolvimento, que eles também aportam outras questões, como qualificação para os projetos de eletromobilidade, então, além de renovar a frota, como atrair mais clientes, mais passageiros. Então, eu vejo todo esse ecossistema de oportunidades para os governos e para a cidade, Silvio. Muito bom. Agora, para a gente finalizar, queria basicamente falar sobre o Latam Mobility, né, 2025. Quais foram as contribuições, né, no sentido de fortalecer a colaboração entre o governo, o setor privado e a sociedade civil, né? Claro, buscando aí as soluções concretas para a descarbonização, né, na mobilidade urbana na América Latina. Então, é importante, né? Acredito eu que o evento deva ter reunido diferentes setores, né? Com trocas de técnicas, estudos de caso, debates estratégicos, né? Legal, Silvio. Eu acho que o Latam Mobility é um ótimo evento justamente para reunir diferentes atores desse ecossistema, que ele é amplo, e a gente vê de outros casos o que está acontecendo de interessante, né? Então, desde empresas de infraestrutura que estão implementando novos modelos, estudando novas tecnologias, até a questão de fabricantes que expõem seus produtos, presença também de bancos, como eu comentei, para que as cidades e os envolvidos lá possam ter essas trocas. Então, para mim, um dos principais destaques de eventos como esse, né, não só o Latam Mobility, é essa questão de trocas de experiências. Daí, só complementando, a gente, de maneira paralela ao Latam Mobility,
realizou o segundo encontro de um ciclo de capacitações, que é aquela parceria com o Ministério das Cidades e a Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos, durante o Latam Mobility com cidades que aplicaram para o PAC. Então, a gente teve 2 dias de encontro onde a gente conversou um pouco mais sobre como ajudar essas cidades. Então, a gente trouxe, por exemplo, aí o caso de Belo Horizonte, em como eles realizaram demonstrações técnicas com veículos elétricos. Então, o pessoal de lá compartilhou com todas as outras cidades como foi o processo, dados, resultados e tudo mais. Curitiba também é uma cidade que avançou bastante nisso e até hoje realiza testes estruturados. Também fez uma apresentação sobre como foi sua experiência e tal. Então, essa inspiração entre cidades é algo que a gente está promovendo bastante, foi algo que aconteceu no Latam Mobility. O próprio caso de São Paulo, a gente convidou, né, o secretário Arellano, da Fazenda, para explicar um pouco mais sobre o modelo de subvenção parcial da cidade e que para as nossas outras cidades do ciclo de capacitações possam entender, possam avaliar, será que esse modelo faz sentido para a nossa cidade ou não, o que a gente pode adaptar daqui para resolver a questão de remuneração na nossa cidade e sempre tentando desenvolver os projetos, né? Eu sempre defendo que esse projeto de renovação de frota, ele é uma oportunidade também de qualificar o transporte coletivo, né? Então, proporcionar um serviço melhor para o nosso cliente, para o nosso usuário, para que ele se desloque, para que ele tenha a efetividade, o êxito naquele serviço, né? Eu sempre defendo aí um transporte coletivo seguro, limpo, pontual, efetivo, para o cliente, para a população. Muito bom. Para a gente finalizar, queria saber sua opinião, né, sobre o veículo elétrico ou híbrido. O que você espera aí nos seus estudos, o que você vê nos seus estudos, né, para a frota de veículos pesados? Eu, particularmente, acho que o futuro é o híbrido aqui no Brasil, né? Eu não vejo o elétrico tão assim, tão forte eu acho que vai demorar um pouco, né? Puramente elétrico, acredito que o híbrido deva ter sua predominância aí. Queria saber sua opinião. Perfeito. Bom, assim, só fazendo um paralelo com o transporte coletivo, que é onde a gente atua um pouco mais, a gente trabalhou bastante avaliando tecnologias e vendo experiências, então tanto o ICCT quanto a C40 tem escritórios internacionais, a gente já fez missões, e a gente avaliou que a tecnologia mais viável para transporte coletivo em nível de maturidade, hoje no Brasil, e que tem esse potencial de redução de emissões, principalmente zerando emissões de escapamento, é o veículo elétrico para transporte coletivo. Para leves, né, eu tendo também a ir para o elétrico, assim, mas eu, sendo bem sincero com você, eu não tenho carro, eu ando de bicicleta e eu tenho Elétrica. pouco conhecimento. Eu nem preciso de elétrica, porque eu faço um deslocamento de 15 minutos aí, então ainda não investi numa elétrica. Mas tem umas ladeiras em Caxias aí. Tem Tem uma. bastante, Não é tem tão. bastante. Aqui, se eu tiver uma bicicleta elétrica, eu vou conseguir fazer deslocamentos bem maiores até. Mas, em termos de... Eu vejo, assim, nos relatórios que a gente tem, tanto da Anfávia, da BVE, assim, um mix tecnológico, né? Então, no Brasil. E eu acho que a gente tende a caminhar para tecnologias 100% zero emissões, como o elétrico e o hidrogênio, mas são questões que vão se desenrolando ao longo dos anos, né? Muito bom, Eduardo. Eduardo, queria agradecer aqui imensamente, né, a sua participação, né? Eu queria dizer que o espaço está sempre aberto, né, para você expor suas ideias, para sempre que tiver uma novidade, né? Queria agradecer também o Marcos, né, da assessoria de imprensa, e queria deixar aí para suas considerações finais um espaço. Perfeito. Agradeço todos os ouvintes, agradeço muito ao convite do Silvio. Eu acho que esse debate é muito importante, né, para a gente seguir expandindo as nossas ideias, sempre trocando conhecimento. Eu acho que minha mensagem final é a questão que eu comentei sobre a qualificação do transporte coletivo, né? No final, a gente sempre pensa no usuário final, na pessoa que está se deslocando, e a gente quer que ela tenha um sistema livre de emissões, seguro, pontual
e que ela realize o deslocamento, chegue no seu trabalho, na sua casa, de maneira exitosa. Acho que essa é a minha mensagem final. Muito bom, muito bom. Então, a gente foi Eduardo Siqueira, gerente de projetos para a América Latina da C40 Cities, né? E você que ficou com a gente até agora, valeu demais pela companhia. Não esquece de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar esse nosso conteúdo. A gente se vê no próximo episódio, né? Com mais temas que fazem a diferença no setor automotivo e na mobilidade urbana, né? Que é importantíssimo. Então, forte abraço e até a próxima.